Boa tarde. Ver se o som tá funcionando. Demora pra aparecer aqui, né? Aqui. Tá, né? Então, galera, vamos começar mais um Bíblia Live. É isso aí. Fica conosco e que possamos ouvir a voz dele. Amém. Então, pessoal, bom, depois de um tempo sem a gente fazer live, agora a gente tem postado alguns textos, né, no Facebook. A gente postou, por enquanto, falando sobre relativamente do que depende a nossa fé, ou o que se baseia a nossa fé, que seria em Jesus Cristo, que é em Jesus Cristo, e que é ela que tem esse poder para que dessa pessoa que nós cremos, desse ser divino que nós cremos, é ele quem concede dons aos homens, e ele mesmo que nos ordenou algumas coisas, as quais a gente relativamente não vê assim como uma obrigação de fazer. Por exemplo, a gente está se reunindo aqui no domingo para falar da palavra de Deus. Nós fazemos isso porque realmente nós cremos que é essa palavra que muda, é essa palavra que transforma as pessoas. E se essa palavra faz algum sentido, nós temos que ver que hoje a gente pode se assentar na mesa com ele e participar da sua ceia. Bom, tecnicamente, nós vamos voltar para a carta aos Coríntios, e no capítulo 15. A gente está quase finalizando essa primeira carta. Depois disso a gente vai fazer uma recapitulação para conseguir finalizar ela no capítulo 16. Hoje é só o capítulo 15. Então, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Né? Lembrando que tem duas, inclusive a segunda eu gosto mais, porque é onde Paulo fala sobre, né, não é só expulsar a galera da igreja, mas tem que ir lá, ir atrás daquele irmão, ver como é que ele está. E, enfim, infelizmente o nosso vídeo do entregar para Satanás as pessoas foi um vídeo que foi excluído, não deu tempo de baixar, e ele acabou sendo perdido. Então eu quero retomar esse assunto dentro de um vídeo mesmo, feito com cortes, para tentar não demorar muito. E se possível com um acelerador, que não vai ficar tão ruim também, e nós vamos conseguir entender, e não vai precisar tanto, vamos dizer assim, de uma conectividade com a internet tão boa assim. Afinal, eles podem ser carregados e depois assistidos. Bom, então no capítulo 15, Paulo, o apóstolo, ele aborda o tema da ressurreição. E é esse tema que eu gostaria de conversar com vocês. É este tema que ele tem, às vezes, causado algumas polêmicas. E a gente vê que essas polêmicas tinham desde aquela época. Por quê? Porque Paulo primeiro que escreveu a Coríntios porque estava acontecendo algum problema. Nós vimos que tinha problema com a ceia, nós vimos que tinha problemas com os dons, que as pessoas estavam usando de maneira desenfreada. Possivelmente algumas farsas de dons, até porque, até mesmo na pregação, e Paulo cita, inclusive, que tinham pessoas que pregavam a palavra por porfia, por contenda. Tinha pessoas que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tinha pessoas que participavam, vamos dizer assim, misturavam, vamos dizer assim, a questão dos cálices. O que era se assentar na mesa com o Senhor e o que era, de repente, o cálice da maldição, que era referente à idolatria. A idolatria é essa que talvez a gente tenha realmente uma má compreensão. Porque às vezes a gente pensa que a idolatria, de repente, eu fazer isso porque em determinado momento da Bíblia o povo fez isso e adorou aquilo, mas a gente nem se dá o trabalho de perguntar para as pessoas que de repente fazem algo parecido, que não é para esse mesmo fim, muito provavelmente, né, dentro das correntes que eu já estudei, e às vezes a gente acaba julgando antes mesmo de conhecer as coisas. Então isso fica realmente problemático, bem problemático. Por quê? Porque nós nos tornamos intolerantes com aquilo que a pessoa acredita. E nós não viemos fazer isso. Paulo, dentro de uma circunstância, o que ele mesmo fez? Pegou e disse assim, olha, esse Deus desconhecido, passou na frente do monumento, esse Deus desconhecido que vocês estão anunciando, é a esse que eu me refiro, e começou a falar sobre um Deus desconhecido, ao qual era um monumento que estava construído em determinado lugar. Então,
a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência realmente e analisar os contextos, analisar as possíveis interpretações e tentar não dar uma julgada menos, sabe? Que na realidade muitas pessoas fazem de costumes, vamos dizer assim, jogam costumes acima da Bíblia. E é isso que realmente a gente não tem que dar uma atenção tão grande. Paulo diz que fica feliz com as tradições que as pessoas estavam carregando, das tradições que ele tinha passado para eles, que ele tinha comentado, que ele tinha exortado. Só que às vezes a gente começa a colocar qualquer coisa acima da Bíblia, e isso é um problema. Não quer dizer, igual, se eu não me engano, teve um escritor aí, entre aspas, tal, não sei se chamou ele de filósofo e tal, mas o Olavo, que relativamente colocou o significado do que era ser cristão, que era se assentar à ceia do Senhor, e isso tornou uma coisa meio complicada pra gente, porque na realidade ele coloca alguns assuntos e alguns temas que tecnicamente eles podem ser abordados de várias formas. Obviamente o sentido que ele está falando é um sentido muito puro, e eu creio que se ele escreveu era justamente porque hoje em dia nós temos muitas variações de denominações, de interpretações, e às vezes a gente acaba, vamos dizer assim, criando coisas em cima do que não tem. Então a gente acaba se afastando da palavra e dando mais atenção realmente à doutrina de homens, que o próprio apóstolo Paulo fala. Bom, continuando, começando, aliás, né, no capítulo 15, eu vou fazer uma leitura bem legal e eu vou explicando a princípio. Então ele vem falar no capítulo 15, começando assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então ele está falando com esse pessoal, logo depois ele ter corrigido em si eles, em cima da cerca dos dons, que a gente viu no capítulo 14, que a gente viu que, a princípio, Paulo ele falava mais línguas que todo mundo, ele falava que ele não, esse até capítulo não deixa claro qual seria esse dom de línguas, ele não cita alguma coisa estranha aqui escrita, ou enfim, e a gente já colocou um posicionamento que é um posicionamento equilibrado sobre isso, não é um posicionamento dizendo você está certo ou você está errado. E após ele fazer essas correções ao pessoal, ele mostra, olha gente, vocês estão se reunindo para o mal, não estão se reunindo para o bem. E é isso que a gente tem que também evitar no nosso meio. Pô, se a gente vai fazer uma reunião, se a gente vai fazer um lugar aqui, tipo por exemplo, igual a gente costuma falar, né? A igreja seria o lugar onde a igreja se reúne, né? Usando do próprio versículo bíblico em que Paulo fala pra gente: Não sabeis vós que são o templo do Espírito Santo? Bom, continuando. Versículo 2: Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então Paulo fala, olha, eu estou citando alguma coisa e vamos dizer assim, se vocês crerem nela, que seria a respeito do que Paulo mais falou. Do que Paulo anunciou tanto a essas pessoas. Será que Paulo falou assim, olha, tipo, há muitas coisinhas básicas, coisinhas que de repente ele construiu como doutrina, ou ele pregou a princípio sobre Cristo? A sua vinda, como nós deveríamos, não como lei, mas como nós nos portaríamos diante de situações e como nós vemos Jesus. Paulo, na carta aos Romanos, inclusive, no capítulo 8, ele dá um conforto para a gente. Ele fala para a gente realmente olhar para Cristo e não para as dificuldades da vida. E que muitas vezes é o que a gente não faz. Bom, continuando então no versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã.
Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Bom, é interessante que, se vocês estão acompanhando com a Bíblia aqui ou apenas ouvindo, né? Porque às vezes é difícil, né? Se a gente está no smartphone e tal, abrir duas telas, alguma coisa assim. Nem sei se é permitido com esse aplicativo, mas enfim. A gente nota que Paulo já está começando a falar de alguma coisa. Lógico que hoje a gente tem os títulos, né, acima dos capítulos. Aqui o título, pelo menos dessa versão, coloca a ressurreição de Cristo, penhor da a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Então ele começa a falar alguma coisa sobre, olha, Cristo morreu e ressuscitou. E a gente começa a perceber, poxa, tá falando de alguma coisa, ou vai falar de alguma coisa. A princípio ele falou, olha, eles consideram o menor dos apóstolos, por quê? Porque além de ele ter nascido fora de tempo, ele ter tido uma experiência com Jesus realmente diferente do que os outros apóstolos, ele perseguia a igreja. Então, eles provavelmente dentro dele, ele se sentia, vamos dizer assim, mal por essa situação, porque mesmo assim, e para ele, assim como ele fala, o amor de Cristo nos constrange. E assim constrangeu a ele. Ele pegou, nossa, imagina o cara lá, vai lá, mata as pessoas, persegue quem blasfemava naquela época, inclusive. Poderia ter uma punição muito severa, a qual a gente já viu alguns exemplos na Bíblia. Mas para não ir muito longe, a gente vê que Paulo ele começa numa introdução e ele começa falando das principais características por onde ele viveu, mas anunciando sempre a cruz de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Continuando, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, então aqui ele já entra no tema, ele já entra na essência da mensagem. Então, o que nós podemos... Qualquer pessoa que, por mais que não crê em Jesus, seja qualquer outra coisa, ele nota que Paulo está falando alguma coisa para essa igreja, escreveu essa carta aos santos que estavam em Corinto, justamente por quê? Porque alguém estava falando que não havia ressurreição dentre os mortos. Então ele acaba atingindo um contexto ao qual às vezes pode ser que muitos de nós assim não creiam, mas hoje está tão fácil de dizer assim, tipo... eu não creio nisso, eu creio naquilo. Tirando a galera que fica brigando, né? Mas enfim. Mas ele começa a entrar no contexto. E é esse contexto que vai manter a mensagem dele. Então ele fala, no versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Bom, antes de entrar no tema, até no que ele estava falando, eu gostaria de tentar separar duas questões que nós estamos tendo. Bom, a gente sabe na vida que a gente tem hoje, e nós vemos exemplos. Eu não digo que a gente faz confusão entre Novo e Velho Testamento, mas enquanto o Testamento estava sendo escrito, quando Jesus pisava sobre a terra, ele realizou alguns milagres, algumas ressurreições. Não é talvez a ressurreição que Paulo está citando. E logo depois ele já vem explicar por que não seria essa ressurreição. Mas Lázaro ressuscitou por milagre de Jesus, assim como a maioria das correntes teológicas acreditam. A viúva de Naim. Então a gente teve nesse espaço também uma volta à vida de algumas pessoas. Então, mas como assim então? Se teve pessoas que ressuscitaram antes de Cristo... Então não faz sentido essa ressurreição. A gente vai pegar, vai morrer, pá. Daqui a pouco, no outro dia, acorda, pá. Então não seria nesse sentido a ressurreição que Paulo está querendo afirmar. Muito pelo contrário. Inclusive, ele cita que Cristo foi as primícias dentre os mortos. E também daquele que ressuscitou. Ele foi a primícia de, vamos dizer assim, o primeiro que morreu nessa questão e ressuscitou. E isso vai fazer toda a diferença, inclusive para a fé cristã. Porque Paulo também cita, e logo eu já vou ler essas partes aqui, mas a princípio que aqui a gente acabou de ler, né, que se não existe essa ressurreição, Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Só que Cristo veio diferente de que Lázaro veio. Cristo veio diferente de que as outras pessoas que ressuscitaram vieram.
Ele veio com o seu corpo glorificado. Mas Paulo nem vai, no caso desse capítulo, ele nem vai citar dessa forma. Ele vai entrar justamente na parte de que as pessoas estavam fazendo muita confusão por causa disso. Então ele continua assim. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e vã a vossa fé. Não tem sentido nessa fé. Porque desmancha toda a essência do cristianismo. O cristianismo, eu não falo pelo termo, vamos dizer assim, que está tão distorcido hoje em dia, mas cristianismo naquelas pessoas que creem em Jesus. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então ele fala, se a ressurreição está errada, nós estamos indo até contra Deus. Por quê? Porque, ora, se não existe ressurreição, Deus não ressuscitou a Cristo. É óbvio que ele está falando no texto. Continuando. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele dá uma ênfase muito grande nessas partes. Parece que ele está, inclusive, desenhando para o pessoal assim. Ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Opa! Aí entrou numa coisa muito legal, que começa a falar da remissão dos pecados. De Cristo ter morrido e carregado os nossos pecados. Lembra? A gente leu na Escritura também as partes que falavam sobre que nele não havia pecado, mas que ele carregou os nossos pecados. Enfim, eliminou inclusive o escrito de dívida que nós tínhamos, né? A ira de Deus caiu sobre ele, essa ira que talvez deveria estar sobre nós. Somos dos mais santos aos quais nós dizemos, não, que é isso? Lá no Éden eu nunca teria pecado, nunca teria comido aquele fruto. Enfim, e nós às vezes nos aproveitamos dos nossos dons para dizermos que somos igual a Deus, para dizer que estamos em tal cargo, para dizer que somos líder de tal coisa, para dizer que de repente nós temos um ministério agora nessa internet. Mas não, essa é a nossa vida. Nós temos que seguir pelo caminho que Jesus falou. Jesus disse para a gente seguir por um caminho. Inclusive ele disse para a gente negar nós mesmos. E nós mesmos carregávamos o que antes? Nós carregávamos aquelas impressões de dizer assim, poxa, eu preciso de um lugar de destaque, eu preciso de poder, eu preciso reinar. E isso não provém de Jesus a princípio nessa parte. E, inclusive o mesmo veio para servir e não ser servido. E a gente tem umas ideias meio loucas que nós começamos a colocar no meio da fé, que, sei lá, a gente coloca empecilhos no meio da nossa caminhada, que nos torna, poxa, parece que nós estamos querendo desagradar a Deus. Nós estamos querendo colocar um ponto aqui para dizer assim, ó, tipo, poxa, então Deus tem falhado nisso. Então isso tem acontecido por causa disso. Porque Deus é mau. Porque não sei o que. Então a gente não se ocupa com o aproximar-se de Deus. A gente está se ocupando com quanto nós podemos se distanciar de Deus. Mesmo a gente falando da nossa fé. Então a gente ignora alguns pontos, inclusive bíblicos, que muitas vezes nós talvez deveríamos ter uma atenção mais focada no que realmente importa, no que realmente Jesus falou, no que realmente ele quis trazer para nós. Falando da ressurreição, eu já gostaria de iniciar falando que a gente não vai querer, no caso desse capítulo, colocar para você, olha, teu corpo vai ser assim, teu corpo vai ser aquilo. Mas a gente confere no Atos dos Apóstolos que Jesus, quando ressuscitou, ficou 40 dias entre eles, apareceu para várias pessoas e justamente sentou enquanto comia com eles. Então assim, eu não estou dizendo que, por exemplo, Jesus vai ter um corpo físico que vai ser igual ao nosso necessariamente, que vai ser aquilo, que vai ser daquele outro, porque tem várias partes separadas da Bíblia que eu não posso tirá-las do contexto. Eu posso dizer que Jesus reapareceu aos discípulos lá que estavam caminhando na direção de Emaús e os discípulos não conheceram ele. Pode ser que aqueles discípulos, tem várias explicações, pode ser que aqueles discípulos não chegavam perto dele, porque eram multidões que chegavam perto dele, apesar de ele ficar lá orando pelas pessoas às vezes. Lembra do episódio das crianças, a qual ele falou, deixe que eles cheguem a mim. Eles queriam repreender as crianças dizendo que eles não podiam chegar a Jesus. E ele disse, não, deixe que venham, é dele o reino dos céus. Enfim, continuando.
No versículo 20, a gente continua... Aliás, vamos dar a ênfase principal da ressurreição aqui no caso. Então, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, a gente olha para isso e diz assim, ó, não tem mais esperança. Esses que morreram em Cristo, que seguiram esse amor ao próximo, amar a Deus como a si mesmo e o próximo, enfim, pereceram. Não volta mais, acabou, é isso aí, acabou. Ferrou com a bicicletinha. E não repousam na esperança da ressurreição. Continuando no versículo 19, capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E essa é uma ênfase que, nossa, eu acho que, poxa, se a gente fosse pensar realmente em depositar a nossa fé em outra coisa, ou algo que não fosse realmente a revelação de Deus, porque nós vemos a palavra de Deus como a revelação de Deus. Não é dizer, tipo, agora eu vou seguir um sisteminha religioso aqui agora. Não. É justamente crer na palavra dos apóstolos, crer na palavra... que a palavra hoje que a gente tem foram as palavras que foram ditas a várias pessoas, que foram ajuntadas, que a gente tem acesso hoje, que nós podemos ler, nós podemos estudar, nós podemos pesquisar. Então, o que era Corinto? Aonde que ficava Corinto? Como que era o sistema de Corinto? Como é que funcionava? O que eram esses sistemas de sinagogas? Para que existiam isso? Então, nós não precisamos ficar atolados, vamos dizer assim, numa questão de, tipo, poxa, por exemplo, esse versículo fala isso, daí eu retiro esse versículo e pá, começo a jogar nas pessoas ou falar alguma coisa nesse sentido. Não, tem toda uma questão de a gente estudar e ir a fundo realmente no que está sendo dito. E por que esse Paulo apóstolo, poxa, então esse Paulo apóstolo que sofreu as açoitadas, deixa eu até ver se eu acho aqui, ó, que sofreu prisões, ele inclusive sofreu várias coisas no seu ministério. Ele escreveu inclusive na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 24 e 28, isso aqui. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Bom, se esse cara não tem sofreu tudo isso e não tem a convicção, essa convicção a qual ele pregava e ele acredita, a qual nós também acreditamos, muitos de vocês, quem sabe não, mas poxa, valeria tanto o sofrimento? Valeria, de repente, Pedro ser crucificado de cabeça para baixo? Valeria esse mesmo Paulo morrer ao fio da espada? E aí? Assim como vários outros mártires tiveram. Eu gosto de uma parte de um colega, eu chamo de colega, mas o rapaz tem umas formações violentas aí, né? Mas a princípio ele cita assim, olha, se fosse uma mentira, se fosse algo que a gente podia tentar persuadir os homens para eles acreditarem em uma coisinha, não valeria a pena morrer por isso. Quem é que daria sua vida por isso? Morrer por, vamos dizer assim, acreditar em algo falso? E esse talvez seja algumas coisas que a gente poderia pelo menos pensar. Não quer dizer que, oxa, Dudu, você revelou o mundo pra gente, agora a gente vai crer em Jesus. Não. É uma coisa que a gente começa a pensar, poxa, mas que legal, né? Não foi legal, obviamente, a morte das pessoas, né? Mas tiveram pessoas com convicção tão grande que Jesus era o Deus encarnado, e mesmo ele sendo acusado de blasfemar, porque a gente não podia se comparar igual a Deus. Se fosse hoje em dia, então, nós estávamos apedrejados até a morte, porque muitos de nós nos consideram deuses, né? A gente possui um valor elevado. Existem pessoas que têm valores menores. E eu ordeno a essas pessoas algumas coisas. Então essas pessoas têm que obedecer. Isso se torna como se fosse um cabide eclesial.
como se fosse uma eclesiaste, os cargos eclesiásticos acabam, vamos dizer assim, oprimindo as pessoas. Quando Jesus falou aos discípulos, se um de vocês quiser ser o maior, seja o menor. Quando eles não conseguiram expulsar, né, um demônio de um moço, ou levaram um moço até Jesus e disseram, olha, ele está endemoniado, e Jesus falou, saia dele, enfim. E ele falou aos seus discípulos, não conseguiram expulsar. Mas como é que esses discípulos vão conseguir expulsar? Se anteriormente eles estavam brigando para ver quem que era o maior no reino dos céus. Aí entra a questão das pessoas, começar a misturar coisa. Ah não, mas foi por causa do jejum e a oração. Ah não, uns dizem que foi por causa da fé que era pequena. Uns dizem que foi por causa disso e daquilo. Poxa. É engraçado, porque na nossa pelo menos na minha linha de entendimento, a gente entende o jejum de uma maneira diferente, né? Mas as pessoas acham que a gente consegue receber alguma coisa de Deus fazendo um sacrifício, fazendo alguma coisa. E eu não digo que isso seja, por exemplo, orar é um sacrifício para você? E aí? Pense bem. Pensou? Eu acho que orar não é um sacrifício pra gente, né? Ok. Ficar sem comer é um sacrifício pra gente? Vou dar outros exemplos. Levar chicotadas é um sacrifício pra gente? Aliás, não levar, vamos dizer assim, uma prisão igual aconteceu com Paulo. Mas a gente se der chicotada nas costas, até 40, não sei quantos lá. E aí? O negócio começa a piorar. Enfim, então a gente começa a ter práticas que, igual Paulo fala, tem aparência de religiosidade e santidade, mas que não tem valor nenhum para o controle da carne. Essa luta contra a carne que nós temos hoje. Que nós temos hoje não, que nós sempre tivemos. Enfim, continuando. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Bom, aquela parte que nós estávamos falando. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aqui vem entrar a parte que realmente a gente tem que olhar. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele deixa claro, vamos dizer assim, de uma maneira que não fica tão supersticiosa na questão da própria escatologia bíblica. A gente não pode repousar nessa esperança. A gente tem que ficar criando formas, umas de que ficam distorcendo justamente as próprias palavras de Jesus para tentar formar uma maneirazinha de eu sacrificar de novo, uma maneirazinha de eu voltar ao jugo de escravidão que eu tinha. Quem sabe possa ser circuncidado agora? Ó insensatos! Quem vos escravizou? Quem vos enfeitiçou? Bom, continuando. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Deixa eu citar um negócio aqui antes que eu continue aqui. Esse negócio de colocar debaixo dos pés, hoje em dia tem sido usado numa conotação bem diferente. Todos viram, não tem como a gente não achar uma questão de que Paulo está falando sobre isso, sobre aquilo, mas não somente Paulo, mas várias expressões que nós temos na Bíblia, e as pessoas dizem, isso aí, Jesus vai colocar todo mundo debaixo do pé, vai pisar, vai sacotear ali, não sei o que, enfim. Que loucura é essa? Foi por causa desse versículo ou foi por causa da promessa que tinha aos judeus? Porque ele vai se vingar de todo mundo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o que. Que loucura é essa? Que cristianismo é esse, então? Até tô meio com medo de usar cristianismo, porque cristianismo é bem complicado hoje em dia. E ele cita no versículo posterior, para acabar com aquela nossa
naquele medo, vamos dizer assim, da gente, poxa, aquele medo que a gente tem de dizer, poxa, Deus não tem poder, Jesus não tem poder, alguma coisa assim. Então no versículo 26 ele fala, o último inimigo a ser destruído é a morte. Bom, se a gente voltar ali, a gente vê que ele vai destruir, além das potestades, que seriam os poderes, vamos dizer assim, e o próprio poder em que nesse mundo vive, o último inimigo que vai ser destruído é a morte. Se não existe morte, vamos pensar. O que na Bíblia falaram pra gente que era a morte? O salário do que é a morte? O salário do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, existiu morte. Bom, vamos só fazer essa reflexão. Vou continuar aqui. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Legal? Conseguiram captar? Ainda não? Lógico que esses dois versículos não tinham nenhuma revelação, algum mistério, igual o Paulo vai falar daqui a pouco. Mas enfim, continuando. E agora ele fala em relação à nossa vida prática. Então, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia, morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E o que ele está falando disso aqui? Por que ele está falando disso? Porque existia desde aquela época pessoas que tentavam inserir coisas dentro do Evangelho. E as pessoas, às vezes, muitas vezes, elas viviam em comunidade. Elas tentavam fazer uma coisa para que ninguém passasse necessidade. Nós temos um exemplo disso nos primeiros passos da igreja primitiva. Onde as pessoas, inclusive, vendiam as coisas e entregavam aos pés dos apóstolos. Poxa, Dudu, então o negócio é eu fazer isso. Bom, sabe que hoje em dia não, né? Nós temos um motivo talvez para não crer nesse nome apóstolo para uma pessoa, mas enfim, vamos olhar para ele como um líder então. E para o contexto atual em que nós nos encontramos, talvez esse não seja mais o caminho. Vamos dizer assim, não estou dizendo que Jesus não é o caminho, Jesus não fala para a gente se desapegar das coisas materiais ou alguma coisa assim. Mas, poxa, nesse mundo bagunçado que a gente tem, as pessoas tentam inserir já coisa demais dentro do Evangelho. E nós podemos alcançar e libertar as pessoas que mesmo que ela viva numa prisão, sem ter nada, sem ter um tostãozinho, ela consegue ser livre. E talvez seja dessa prisão que Cristo nos livra. Cristo disse que Ele era a verdade. E inclusive citaram que a verdade nos liberta. Bom, continuando. Versículo 34. Tornai-vos a sobriedade, como é justo. E não quereis porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Então ele cita talvez algumas palavras um pouquinho mais duras para esse povo que estava em Corinto. Porque tinha pessoas, nossa, imagine, o círculo grego inclusive falava sobre deuses que morriam, que ressuscitavam, que faziam isso, que faziam aquilo, que tinham isso, que tinham aquilo. E se a gente olhar para o que as pessoas relativamente acreditavam, então não tem problema eu acreditar nisso aqui, não tem problema eu acreditar naquilo lá, naquela época, né, claro. Não tem problema eu fazer isso. Então as pessoas já estavam cercadas por várias doutrinas de deuses estranhos, de deuses que eram estranhos não, existiam templos para alguns deuses, existia um templo para isso, templo para aquilo. As pessoas se entregavam, como é que eu vou dizer a palavra? Poxa, me fugiu a palavra. Elas realmente, vamos dizer assim, entregavam, vou dizer essa própria palavra que a gente ia usar, entregavam a sua própria vida a esses deuses.
e se não a vida dos outros. Mas enfim. E ele continua no versículo 35 falando do corpo, né? Porque lembra que a gente falou na introdução ali sobre o corpo, sobre se seria um corpo vivo, se seria um corpo normal igual a gente tem hoje, enfim. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Não, né? Vou continuar porque ele vai explicar. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Quase. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Começando a clarear. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Opa! Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra... Eu gosto que quando ele começa a exagerar. Paulo geralmente, dentro das cartas dele, ele começa a falar de tudo. Isso que é bem interessante. Começa a dar alguns exemplos meio extremos também. A glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Aqui já podia acabar com a maioria das doutrinas que a gente tem, né? Por causa tipo, não sou como esse pecador. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Bom, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aqui algumas doutrinas usam desses versículos para falar de algumas coisas de que talvez nem todos nós concordemos, mas a princípio criar suas doutrinas em cima disso, né? Mas, pois assim está escrito. Só que às vezes a gente esquece de ler o restante, né? Ou o que estava antes. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem que é o último Adão aqui? Não. Calma. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Até pela ordem, né? Mas o que veio vivificar foi Jesus, né? No caso, né? Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Até certo ponto a gente tem, tipo... Vamos dizer assim... Nós seremos os últimos a ser ressuscitados, né? Provavelmente. A não ser que eu tenha morrido e descansado em um sono. A gente não quer entrar nessa parte porque... inclusive eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas necessariamente... Porque a gente tem que conversar, galera, com paciência. Aqui a gente não vai ter tempo para conseguir explicar tudo sobre o sono da alma, sobre como é que é o nome? Imortalidade da alma, enfim. Vamos continuar. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Sacaram? Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aí ele fala sobre uma transformação. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo, um mistério. Aí ele começa, eu gosto quando Paulo começa a falar esse negócio, não é um mistério da revelação do Joãozinho lá. É um mistério do Paulo apóstolo em Cristo. E não estou dizendo que o Joãozinho é menos do que o Paulo em Cristo ou alguma coisa assim, mas às vezes a gente fica em busca de tanto que saber da minha vida futura, saber de não sei o que a gente acaba se perdendo na própria palavra de Deus. Bom, continuando então. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormimos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Bom, só para as trombetas nós vamos precisar provavelmente de uns 5 vídeos. Pelo menos. Ou 7. Enfim. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Bom, então ali ele fala de uma ordem escatológica que muitas vezes a gente não abrange, a gente não
a gente não, ou a gente não acata no caso, né? A gente não acata para nossa forma de viver a nossa vida espiritual ou religiosa ou alguma coisa desse tipo, né? Ainda prefiro confiar em Tiago quando ele diz que a verdadeira religião é alimentar, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, né? E alimentar o faminto. Mas que me remete também à parte de Isaías 58, quando ele fala que o verdadeiro jejum seria a gente soltar essas correntes da impiedade, a gente alimentar o faminto. Então são coisas que às vezes bem relacionadas a gente consegue ver sobre o que Deus desejava para a humanidade e o que nós transformamos em coisas de sacrifícios, doutrinas e blá blá blá, porque quando as pessoas jejuavam e chegaram e perguntaram para Deus assim, poxa Deus, você não escuta a nossa oração, nós estamos jejuando aqui, olha, nós estamos fazendo isso, colocando pano de saco na cabeça, e poxa, e você não ouve a nossa oração? E Deus, tipo, dá uma forma meio misericordiosa, fala assim, vocês chamam isso de jejum, Senhor? Não. Igual a gente brinca, né? Esse é o não de Deus. Não. Ou pode ser um nãozinho mais duro, se você quiser. Não. O jejum de Deus é esse. Tá lá em Isaías 58 pra gente ler. Bom, continuando. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Lembra de Jesus lá? Qual que vai ser o último inimigo? Que ele vai vencer? Bom, beleza. Aliás, que já venceu, né? Ele foi o primeiro a ressuscitar. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Bom, aguilhão é alguma coisa pontiaguda, geralmente até em algumas culturas era usado como um objeto, qualquer objeto, né, que seja, mas no caso como objetos de tortura e que às vezes levavam as pessoas, inclusive à morte, né, obviamente. Ainda mais que aí esse aguilhão levava a pessoa à morte. Né? Mas enfim, não é isso que está querendo dizer no texto, ou alguma exegética de alguma coisa assim. Mas no caso, ele continua. O aguilhão da morte é o quê? É o pecado. Lembra o que a gente falou antes, então? O que era o salário? O salário do pecado era o quê? A morte. Então Paulo ele vem falar aqui no versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado. Agora ele fala um negócio violento. E a força do pecado é a lei. Opa, então a gente não vai mais seguir a lei agora. A gente vai, né? Tipo, agora aqui no Brasil eles fizeram uma lei que faz isso, não vou seguir isso. Não. Que ideia é essa? Não, mas tá escrito aqui, ó. Eu não vou dar força pro pecado. Não vou mais seguir a lei. Vamos voltar pro contexto bíblico então. Qual que é esse contexto que Paulo estava falando? Do que ele estava falando? De como que ele estava falando? Para quem ele estava falando? A gente pode usar isso hoje? Então é isso que a gente tem que prestar muita atenção. Paulo falou que o aguilhão da morte é o pecado. Se o pecado relativamente não existir mais, acabou a morte. E o que a lei retratava? Somente que a gente não podia cumprir ela. Quem que veio cumpri-la? Pela Escritura. Ou, no caso, para não deixar dúvidas nas nossas interpretações, a lei, ela se cumpriu em quem? A lei, como é chamada de instrução para o povo, e ainda é por alguns adeptos, ela era instrução para o povo. E o povo não seguia. E ainda mais na época que Jesus veio, esse povo aos quais tinham os cargos, né, tipo disso, veio da tribo de não sei quem, veio disso não sei quem, ainda jogavam fardos sobre os ombros das pessoas. E nem cumpriam aquilo que diziam. Dudu, mas tem que ver que tipo, poxa, era muita coisa, eram 600 e não sei quantas leis e tal. Realmente. E essa instrução as pessoas colocaram, inclusive, acima de Deus. E muitas dessas leis foram criadas pela boca das pessoas. Não digo vamos dizer assim, eu vou formar uma lei aqui agora,
formei. Não. Mas a lei oral acabou existindo naquela época e alguns anos depois também ela foi, vamos dizer assim, mais concretizada. Não se torna a interpretação de quem lê a escritura, mas se torna um costume que pode levar a galera ao engano. O homem que se apoia nesse próprio entendimento, ele está fadado ao erro. Mas e quando a gente se apoia na palavra de Deus? É óbvio que muito provavelmente nós seríamos um daqueles fariseus. Nós seríamos um daquele cara que chegou no templo e falou assim, olha, eu não sou como este. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. É muito provavelmente. Igual um teólogo fala, às vezes a gente, não importa se a gente tenta entender completamente a Bíblia, se a gente se coloca no lugar errado quando a gente lê a Escritura. A gente não é o santão, a gente é o fariseu. Lógico que nós não vamos fazer igual aos fariseus ou vamos tentar não fazer igual a eles. A gente vai tentar seguir pelo caminho da verdade, pelo caminho de Jesus. Aquele homem que ouve as palavras e as pratica. Não como um insensato que constrói a casa dele sobre a areia, mas como que se constrói sobre a rocha. Permite-me fazer, né, uma retirada de versículo. Quem que é a nossa rocha? Pode crer? Bom, continuando então. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E deixa eu entrar em Efésios também aqui já. Não é nosso mérito. Não é eu dizer, poxa, eu fiz essas coisas, agora eu posso entrar no reino dos céus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lembra? Tá caindo no mesmo erro de novo. Paulo fala da graça, fala da liberdade que a graça dá, mas diz pra gente não abusar dela também. Antes que, né, mal interpretadinho aí. Mas continuando. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cara, isso deve dar pelo menos um conforto pra gurizada. Porque eu sei que, assim como eu já tive, muitas das pessoas pensaram, poxa, cara, acho que eu vou parar. Acho que eu vou desistir disso. Eu não digo necessariamente dentro da tua atividade eclesiástica na tua instituição. Mas há momentos que às vezes a gente tem um momento relativamente de fraqueza, onde a gente diz, poxa, eu não quero mais isso pra mim, poxa, esse Jesus aí, tá, a gente fica, além de ser levado pelos ventos de doutrinas que aparecem, a gente é levado a ceder para o pecado. E como a gente leu aqui também, o salário do pecado é o quê? A gente viu que o aguilhão da morte é o quê? É o próprio pecado. Quer dizer que a gente não vai cometer erros? Não. Não quer dizer isso. Não quer dizer que a gente não vai errar no caminho, que a gente não vai cair. Mas eu espero que tenha irmãos do nosso lado para levantar. Para empurrar e derrubar, pelo amor de Deus. Mas enfim, a gente vê Paulo colocando um conforto, por mais que ele exorte de uma maneira dura, firme, ele ainda coloca o conforto. Para quem que a gente tem que olhar? Para Cristo. O que a gente tem que fazer? Seguir a Cristo. O que Cristo pediu que a gente fizesse? Amar o próximo, amar a Deus. E o que a gente tem feito? O contrário. Pois é. E esse é um problema grande. Eu fico pensando, poxa, velho, se realmente eu fosse... Eu sempre digo que Deus não quer novos mártires, né? A gente não precisa fazer um esquema lá para ir lá morrer. Mas, ok, se a gente não está disposto a morrer, pelo que a gente está disposto a viver? Uma das certezas que a gente tem vai ser a morte. Ou não? Sim. Muito provavelmente. Até Paulo falou, é necessário que morra para que possa viver. Alguns de nós serão transformados. Isso ele fala da vinda do Senhor, enquanto de repente ele venha num momento que eu e você, por exemplo, esteja vivo. Pedro, na segunda carta dele, ele fala inclusive
porque que muitos caçoam disso, né? Muitos não acreditam mais na promessa de Jesus. Isso naquela época. Imagina a nossa. Tem gente que olha pro teu bisavô, para alguém que de repente era cristão, e caçoa dele, disse, nem veio. Mas não tem problema, a palavra diz que se precisar a gente vai descansar, independente da doutrina, se vai ter um juízo particular, se vai ter um juízo coletivo, se vai ter não sei o que. Essa é a nossa esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus. Por quê? Porque foi por Ele e pela ressurreição dele que nós obtemos o conforto. São as palavras dele, são o amor que ele demonstrou pela humanidade. Poderia até dar uma pisada e jogar fora, dizer, poxa, não, esse povo aí já não adianta mais. Às vezes a gente pensa isso, a gente pensa, nossa, mas a gente é mal pacas. A gente é muito mal, em várias situações. E daí a gente pensa, poxa, realmente a misericórdia de Deus é muito grande. Realmente a misericórdia de Deus ultrapassa qualquer amor que a gente venha sentir na vida. Porque morrer por um justo, qualquer um morre. Mas morrer por um injusto? E aí? Será que você está disposto a essa... Eu sei que a gente não está incentivando a galera a morrer, principalmente nesse mês que a gente dá uma conversada sobre suicídio. Isso é um bom tema. Isso é um bom tema porque hoje em dia no nosso mundo evangelizadez, com esse evangelho tão puxando o versículo daqui, puxando o versículo de lá, às vezes a gente acaba distorcendo as coisas para dizer assim, ó, nosso grupinho acredita nisso, outro grupinho acredita naquilo, isso faz aquilo, isso faz isso. Mas a gente para de ouvir a Deus, para de ouvir o amor que Jesus pregava, para de ouvir o Evangelho como, aliás, Jesus sendo a chave hermenêutica, igual alguns pregadores falam. Mas, olha, tudo isso que aconteceu no passado refletiu em quem? Algumas coisas que foram usadas como sacrifícios, como sacrifícios entre umas grandes aspas, né, porque a gente cria e era ordenado, vamos dizer assim, a fazer tais coisas, eram sombras do que estavam por vir. E essas mesmas sombras, elas tiveram o seu papel. Não vou dizer assim, tipo, não vou falar assim da lei, não vou dizer assim, tá abolida a lei, vamos fazer o que a gente quiser. Lembrem da liberdade e da graça que Paulo pregava. Mas no caso, cara, tem gente desenterrando coisa lá de não sei aonde para poder fazer uma nova doutrina, para ameaçar o povo, para colocar medo no povo. E tudo que Deus quer é colocar amor dentro dos nossos corações. Ah, isso aí é uma heresia. Pergunta para Jesus. Não é esse amor que ele está demonstrando, que ele demonstra todos os dias conosco? Pô, esse Deus é tão misericordioso, sabe por quê? Porque embora eu não queira me achar o justo da conversa, mas esse Deus ele faz nascer o sol na vida de justos e injustos. Ou não? Não é isso que a palavra fala? Vamos começar a desenterrar as coisas lá do passado, então. E aí? Não é esse Deus? Aliás, deixa eu citar aqui uma parte de Romanos no capítulo 8, 32, só para dar uma reforçada nesse amor, porque muitas vezes a gente apresenta dúvida. Aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Às vezes a gente tem tanta dúvida que é meio complicado, sabe? E Paulo fala sobre esse sofrimento, sobre o sofrimento dele, e ele fala assim, ó, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. E aí a gente podia entrar em várias partes onde a gente diz, poxa, às vezes a gente não prefere levar o tapa na cara e dar outra face. A gente quer o quê? Levar a pessoa para a justiça, queremos fazer isso aqui, queremos fazer aquilo lá. E eu não vou dizer assim, olha, não procure teus direitos, não faça isso, não faça aquilo, porque eu não vim falar o que você deve ou não deve fazer. Mas a princípio a gente tem que refletir sobre muitas coisas. E eu não quero entrar no âmbito político. Mas, poxa, às vezes a gente olha tanto pela nação.
Eu sei que às vezes a gente também não tem muita noção do que é isso, né? Igual eu sempre digo, o Brasil não é um punhado de terra. Até ele pode ter as suas linhas lá demarcatórias lá das zonas de tipo, aqui é o Brasil, aqui é a Argentina, aqui é o Chile, aqui, enfim. Até pode ter essas linhas aí. Mas a gente olha pelas pessoas. Quando a gente olha pelos nossos líderes de governo, vamos dizer assim, os líderes que estão no governo, é para que esse povo, nós tenhamos uma vida tranquila. É claro que, de uma forma que nós lemos no Evangelho, a gente sabe que várias pessoas elas sentirão coceiras no ouvido e não seguirão mais essa doutrina. Talvez a doutrina que seja revelada à igreja através das cartas de Paulo, mas o problema não é, eu acho que não é muito esse. O problema é quando nós criamos doutrinas em cima das doutrinas ou de alguma coisa que a gente acha que a gente pode criar uma doutrina. E a gente não está mais pregando o evangelho. A gente está pregando a doutrina de homens. Isso é um problema. Paulo nos fala, olhem para Cristo. Paulo nos fala, Deus é por nós. Paulo nos fala várias coisas às quais nós podemos nos apegar a Cristo. E o que Jesus falou pra gente? Sabe, eu não gosto de distorcer contextos, nem eu não faço, tento não fazer isso, pelo menos, né? Pode ser que eu esteja errado em alguma coisa. Não sou um homem perfeito, ou um homem que tipo tem toda a revelação de Deus na minha mente, ou que li a Bíblia de capa a capa e agora eu tenho um outro entendimento. Não é isso. Mas quando que a gente vai começar a olhar para Jesus quando ele, vamos dizer assim, como ele merece? E eu acho que isso, está fazendo igual o Paulo, né? Está batendo e daí está soprando. Eu disse, não, velho. Apesar de ele fazer muito isso nas cartas dele, é para um bem maior. Se aquele povo daquela época que se chamava pelo seu nome não orar, não tô brincando, não ia entrar no versículo, mas assim, ó, se aquele povo não tivesse, aquelas pessoas não tivessem seguido, hoje a gente não teria o evangelho em nossas mãos. Obviamente, pela vontade de Deus, provavelmente a gente teria de algum jeito ou de outro, né? Como foi a vontade de Deus, hoje nós temos ela também. Mas no caso, há uma parte do mundo que não tem evangelho. E às vezes a gente tendo o evangelho, a gente hesita em pregar. A gente hesita em fazer o bem. Não precisa nem ser a boa notícia, que é a tradução da palavra evangelion, né? Mas, poxa, vamos voltar para a parte que a gente veio. Será que a gente acredita realmente na ressurreição? Ou a gente tem dado ouvido para outra pessoa, de repente um intelectual, ou que se diga intelectual da atualidade, para ele dizer assim, olha, a ressurreição não existe. Olha, isso não existe. Aquilo não existe. É onde a gente depositou a nossa fé. Ok, então agora eu só vou fazer coisas boazinhas. Eu vou pegar a minha fé, aliás, deixar um pouquinho de lado e agora eu vou fazer o bem. Ué, eu vou fazer o bem. Poxa, cara, você está fazendo muito legal. Está fazendo uma coisa super interessante. Mas você que já criou uma vez, poxa, qual é o problema? O problema é com Jesus ou o problema são com as pessoas que te machucaram? Várias pessoas cometem erros. E nós sabemos disso. Há pessoas que, como a gente falou, colocam os costumes, colocam isso, colocam acima da revelação de Deus. Isso é meio complicado. Mas é por isso que a gente, vamos não falar do suporte de Deus como suporte de suportar, vamos dizer assim, de ajuda, mas vamos falar como suportar realmente na convicção de outras pessoas. Se a gente não pode conversar, agora a gente está vivendo um momento delicado que é um momento de decisão política aqui no nosso país. Será que a gente não pode mais conversar? Sabe, eu vejo as pessoas, agora há pouco tava passando um negócio do que era mesmo, tipo, eles falando mal de um candidato ali. Cara, eu tenho muitos motivos para não crer nesse cara, mas tipo assim, não precisa ficar tipo colocando coisa sei lá, falou palavrão, falou não sei o que, para tentar denegrir a imagem do cara. Nas eleições não é as pessoas que vão apresentar suas melhores propostas pra gente de repente olhar, orar e decidir em quem que nós vamos votar. Não é isso?
Não preciso nem falar de, por exemplo, assim, tem pessoas que tentam fazer fake news, tem pessoas que tentam fazer isso aqui, e aquele outro. Porque nós deveríamos estar pensando com a cabeça, em oração. Lembra do orar sem cessar, não? Que as nossas decisões, as únicas partes, algumas partes, né, que a gente fala sobre julgamento, é segundo as Escrituras. Por que a gente não ouve as Escrituras, então? Só que, infelizmente, tem umas criaturas que ficam tirando os negócios do Velho Testamento. Não vou dizer, o Velho Testamento é errado, alguma coisa assim. Mas tirando alguma situação que estava acontecendo para o quê? Não, pode fazer isso. Eu vou poder fazer aquilo. Não sei o quê. Os caras faziam isso, vou fazer também. Poxa, mano, que século que você está vivendo? Poxa, mano, que Jesus é esse, cara? É bem complicado. É complicado porque eu sei que, sei lá, de repente há 5 anos atrás eu estaria na mesma. Eu estaria tendo essas mesmas opiniões. Bem sossegado. E o que me mudou não foi de repente alguém que fez uma lavagem cerebral na minha cabeça. Porque dentro da instituição que eu fui, vamos dizer assim, discipulado, que eu fui cuidado, que me ensinaram coisas, eu também percebi coisas que, poxa, de repente isso pode ser que não é tão bíblico. E aí, vamos conversar? Quando eu conversei, alguns receberam bem, outros não. Até mais que não do que sim, né? Mas o problema é esse. A gente não está mais disposto a conversar. E na própria palavra que a gente leu hoje, falam que as más conversações, né, corrompem, né, as nossas decisões. Mas, poxa, e se for bíblico? E se realmente a gente está fazendo uma coisa que, cara, não é legal? Cadê os caras de fé que vão dizer que vai aparecer alguém para me falar alguma coisa pela Bíblia então e tal? Cadê os caras de fé que vão dizer que, poxa, Deus vai levantar alguém para falar alguma coisa? Se a gente estiver errado, e sabe por quê? Não é porque assim, o Dudu está inventando versículo bíblico, não. É porque aquele que começou a boa obra em você vai cumprir. Então, aí que eu vejo que realmente nossa fé é mais pequena do que aquele grão de mostarda. É muito mais pequena. E não é ficar indignado com as pessoas, é comigo. Esse problema é em mim. É a nossa carne. Mas agora que nós somos templos do Espírito Santo e Ele habita em nós, vamos andar pelo Espírito. Vamos cometer erros? Vamos. Talvez muitos erros. Paulo era apóstolo. E falava o bem que eu quero fazer eu não faço, e às vezes o mal que eu não quero fazer eu fiz. Já fiz. Nem dizer eu talvez faça. Não, fiz. E a nossa arrogância nos coloca no pedestal. Dizendo, Duduzão, teu currículo é esse, curou não sei quantas pessoas, fez isso, fez aquilo. E não é o fato de a gente testemunhar, de a gente falar das coisas que aconteceram com a gente. Mas é assim, a gente não cura ninguém. Quem cura é Deus. A gente pode impor a mão sobre muitas pessoas, algumas não serão curadas. Se a nossa fé realmente for grande, pode ser que sim. Mas Jesus, enquanto ele estava na terra, inclusive a gente consegue ver na parte do Evangelho que ele não pôde curar algumas pessoas porque a fé delas eram pequenas. E sabe, apesar das várias interpretações que as pessoas podem ter disso, de uma humilhação de Jesus, sobre alguma coisa de ele não ter mais a sua glória, ele ter um poder menor do que Deus, ele não ser Deus, ou alguma coisa assim, a gente fica preso poxa, o quanto nós cremos, o quanto talvez essa nossa fé seja pequena. Uma fé para ficar sentado. E aí? Uma fé que não produz frutos? Aí que Tiago fica louco. Porque da maneira que Paulo colocava, sabe, dava a impressão que beleza. Não, a gente entende Paulo hoje, a gente acha que talvez Tiago tenha compreendido algumas coisas que estavam acontecendo na sua época de uma maneira diferente. Porque as pessoas disseram, um momento, provavelmente disseram assim, poxa, então beleza, só vou crer agora, pá, acabou. Não estou falando da pessoa do leito de morte em que aceita Jesus, não é isso. Não é isso.
Mas nós temos que produzir esses bons frutos. E não é com esses bons frutos, porque eles não são nossos, né? Quem deu foi Deus, né? Quem deu os nossos dons também foram Deus, o nosso dom. E não é a glória nossa. Tudo retorna para Ele e não para a gente. E é aí que se desmancha a fama, o aplauso, o curtir. Ah, não podemos mais curtir. Não, não é isso, cara. Você entende? Sempre vai ter uma pergunta que vai ir contra o Evangelho, ou vai ir contra Jesus, ou vai ir contra as pessoas que estão tentando fazer a obra de Deus, assim como Paulo falou. Mas não desanime. Vocês vão perceber que o trabalho de vocês não é vão. Não é em vão. É pelo propósito daquele que nos amou. Foi por amor. Não foi por interesse. Pode crer? Quer falar alguma coisa? Então, meu muito obrigado. Me desculpe se eu ofendi alguém, sabe? Como eu disse no começo, ali no meio do vídeo, nós somos falhos. Não sei se a galera vai assistir até aqui, mas os que assistiram, pelo menos, nós esperamos compreensão. Talvez seja um posicionamento que você não tenha pensado ainda, e eu não estou dizendo para ninguém largar ninguém fazer o quê. Ao contrário, a gente veio para ser como Jesus foi, para servir. Mas servir a quem? Amém? Valeu!